Palestra do expositor cearense Adalberto Baquite, em Coromandel, Minas Gerais, na sexta-feira, dia 2 de fevereiro de 2018. O evento aconteceu na sede do Centro Espírita Paulo de Tarso. Tema abordado: a geração nova, com base no capítulo 18º de A Gênese de Allan Kardec. É com muita alegria que a gente recebe nosso irmão Adalberto nessa noite de hoje. Então fique muito à vontade e seja muito bem-vindo por todos nós. Boa noite, jovens. É com alegria que a gente está aqui. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, falando da minha gratidão, né, em meu nome e em nome de todo o grupo espiritual que nos assiste. Falar com vocês aqui nessa terra linda, bonita, encantadora, que é a terra de Minas, né? Vocês são privilegiados, aproveitem, né? Já estão aqui mais evoluídos, merecem mais, né? Água constante, né? No Ceará nós temos racionamento de água, temos água dias sim, 2 não, e assim vai piorando cada vez mais. Mas cada um só tem o que merece, né? A gente vai trabalhando nessa alegria, nessa bondade e nesse carinho. Porque se Deus dá assim, a gente tem que receber isso com muito amor. A nossa fala de hoje, vamos estudar a questão da geração nova. O livro de Gênese, o último livro da codificação kardeciana, vem nos trazer algumas informações extremamente elucidativas para o nosso dia a dia. Antes da gente falar sobre essa geração nova, nós vamos conversar um pouco sobre o que nos colocou antes de chegar a ela. No primeiro momento, todos nós fomos colocados nesse planetinha azul de forma simples e ignorante, para que cada um de nós pudesse ter a autonomia e a responsabilidade de crescer conforme cada um assim o desejasse. Nenhum de nós dessa sala, ou dos espíritos que estão nos assistindo, eles nesse momento receberam alguma coisa de graça. Todos nós temos esforço, todos nós temos que nos dedicar, todos nós temos que nos esforçar para realizar alguma coisa positiva. Agora há pouco a gente falava sobre a manutenção da casa. Vamos ter um trabalho onde várias pessoas vão se dedicar a fazer pizzas, outras vão ter que se dedicar a comprar. Isso tudo para quê? Para que a casa espírita possa se manter, já que a gente não passa sacolinha, já que a gente não exige que ninguém colabore com nada, a não ser com amor. A casa espírita desenvolve um trabalho de iluminação. Nós, quando viemos à casa espírita, viemos para, no primeiro momento, trazer alguma coisa. Um sofrimento, uma dor, uma alegria. E quando aqui chegamos, temos a grata satisfação de receber pessoas que nos acolhem com amor e com ternura. Certo instante, conversando com um espírito, devido à nossa mediunidade que é de evidência, converso desde os 8 anos de idade com os espíritos, como estou conversando com vocês. Algumas vezes é bom, outras vezes é extremamente dolorido, né? E nesse instante, um espírito amigo disse: consola corações. Se tu quer estar bem com Jesus, consola corações. E eu dizia: meu irmão, aqui tu dizes isso. Ele disse: a cada coração que tu atende, é algumas pessoas que tu atende. E eu comecei a ficar preocupado com essa informação, porque ele dizia que nós tínhamos que trabalhar o amor. E para que pudesse trabalhar esse amor, não era só um simples trabalho, mas seria uma sequência de amar, 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 até um ponto que Madre Teresa diz, até doer. Como é amar até doer?
é de que nós vamos fazer tudo que está ao nosso alcance. Tudo que está em nosso coração, a gente vai trabalhar na intensidade máxima. E de que se alguém chega a você e te pergunta, por que é que você não fez mais do que você deveria fazer? Não, eu fiz tudo o que foi possível fazer. Quando vocês vão fazer pizza, vamos fazer 200 pizzas. Realizaram o feito, realizaram. Por que não fizeram 300? Porque não tinha condição de fazer. Foi o nosso limite. Se acordamos às 4h30 da manhã, trabalhamos até tal hora, fizemos isso, fizemos aquilo e realizamos o feito. Então, nós todos temos que entender esse desígnio. E esse irmão dizia para mim, tem lugar aqui na frente, jovem. Diziam sempre, de que cada um de nós tem alguém que nos ama, tem alguém que nos propicia esse grande amor. E eu queria fazer um trabalho com vocês agora, que me foi apresentado nesse instante de que eu estava recebendo essa informação, e eu ia precisar de um total de 6 pessoas aqui na frente, por favor. Podem ser vocês dois? 6. Mas, vem para cá. Vou mostrar como isso acontece. Eu preciso mais de um casal agora. Por favor, um casal. Não vou morder ninguém. Pronto. Agora certo. O casal aqui na frente. Ela fica desse lado e meu filho fica desse lado. Não é teatro, não é nada. É apenas para nós demonstrarmos, para vocês ficarem gravados. Porque o que vocês estão visualizando, estão ouvindo, são 2 informações, tá? Em vez de só uma. O casal está aqui, nesse instante, e o momento em que o esposo chega em casa, em paz, tranquilo, harmonizado, não adulterou, não fez nenhuma molecagem, foi honesto no trabalho, chegou em paz, chegou tranquilo, ele chega e abraça a esposa. Abrace sua esposa, por favor. Na hora que ele abraça a esposa, esses 3 espíritos que estão aqui do lado, tá certo? Pronto. Não, pode ficar assim de lado, só de lado. Vou sair de lado assim. Então, esses 3 espíritos que estão aqui são pessoas que acompanham a esposa dele, tá certo? Aqui é uma grande amiga do passado, aqui é uma tataravó, aqui é uma outra pessoa querida. As 3 estão apaixonadas, loucas, alucinadas por essa jovem que é a esposa dele. Quando ele chega, tá certo? Ele chega e vê a esposa que abraçou, que beijou, que sentiu. As 3 estão trabalhando para que ela esteja bem, para que ela esteja em paz, para que ela esteja tranquila, para que ela esteja harmonizada. No instante que ela chegou, e que ele chegou e toda a situação acontece, esses 3 espíritos gravam agora o nome dele. Foi fulano de tal. Está gravado o nome dos 3. Quando ele chegou e a esposa, que fez a mesma coisa, honrou a casa, cuidou dos filhos, fez com que a casa ficasse harmônica, limpa, perfeita, esses outros 3 espíritos aqui presentes estão de olho nela. Porque ele é o queridão dos 3. Esses 3 espíritos estão zelando por ele. Se alguém chega e diz, como tu é feio. Aí os 3 espíritos, pega o nome dele. Luiz da Silva Júnior. Pronto. Manuel Pereira. Então quem chamou ele de feio, quem chamou ele disso ou daquilo, está gravado por esses 3. E quem chamou ela de qualquer coisa ruim, os 3 estão gravando. E se foi bom, eles também estão gravando. Estão notando como é a história? Só que não é só aí, gente. Ele ficou preocupado num trabalho com alguma coisa. Quando ele está preocupado num trabalho dele, aconteceu uma situação bem bacana. Ele preocupado, esses 3 espíritos aqui já são dele, tá certo?
já amam, já querem bem, já gostam, já são loucos, alucinados, apaixonados, com tudo de bom querem dele. Nesse momento, esses 3 espíritos já estão se comunicando com outros que cada um conhece, pelo menos 5 ou 10 pessoas. Se cada um conhecesse só 5, tá certo? Aqui seriam 15 pessoas, pedindo a outros que essas 15 pessoas pudessem ajudar ao querido deles. Só que nós temos mais outros 3 espíritos que anotaram o nome dele. E esses 3 espíritos têm mais 5. Então são 15 do lado de cá, com mais 3, 18 e 18 do lado de cá. São 36 pessoas pedindo, mais ele pedindo e a esposa, tá certo? Nós completamos um bocado de gente, orando por uma pessoa que está preocupada. Então, nós temos milhares. E quando nós vamos para casas espíritas, e que chegou alguém chorando, e que a gente conseguiu que essa pessoa parasse de chorar, os 3 que estavam aqui, fica 5, fica 8, fica 10. É 10 pessoas pedindo agora, como é o nome dele? Anota. E aí essas 10 pessoas estão agora consolando cada atitude sua, cada ação que você vai fazer. Você está sendo intercedido por centenas, milhares de pessoas, às vezes, intercedem por vocês. Notaram como é fantástico? Então, a necessidade que nós temos de fazer o bem, de ser o bem, é que é importantíssimo. Eu quero ter uma esposa boa e eu quero ser honesto com ela. Eu estou fazendo alguma coisa, está fazendo a tua obrigação, mas uma obrigação que você está sabendo que é íntegro, que é correto. E que vai ter sempre pessoas que vão te apoiar nessa história. A mesma coisa, se ele chegasse em casa, embriagado, cheirando a perfumes diferentes, né, do que o normal. Se ele chegasse fora de horário, o que é que ia acontecer? Esses 3 espíritos aqui estavam tristes, chateados com ele. E quando ele chegasse em casa, os outros 3 estavam, como é o nome dele? Vamos ajudar de outra forma, né? Prejudicando, né? Para que ele se separe da esposa, porque ela, que é uma pessoa do bem, não pode merecer uma criatura desse natureza. Então, isso é extremamente importante para todos nós. Que nós tenhamos a certeza de que somos bons em casa, nós estamos sendo auxiliados pelos amigos da esposa, pelo amigo do esposo. E por todos os amigos desses amigos. E por todos os amigos que nós temos por trás. Vocês imaginem a legião que tem de gente que nos auxiliam a todo momento. E a gente ainda faz teimosia de fazer coisa errada. Eu queria agradecer a vocês o carinho, tá? Podem sentar, por favor. Tem mais cadeira ali dentro depois, ó. Ali dentro tem mais cadeiras, se precisarem. Aqui dentro tem. A arte de nós trabalharmos para que um momento nós podemos encontrar a geração nova, essa geração que vai vir de encontro e de reencontro a todos nós. Nós vamos sim ter uma única certeza em nossa vida. É de que nós estamos aqui porque merecemos. Eu comecei dizendo para vocês que vocês estão em um lugar muito melhor do que outras pessoas estão. Ou moram, ou vivem. Porque realmente eu vivo num lugar que sofre mais do que vocês. E a gente vai convivendo aonde vai tendo necessidade, né? Não achem que a evidência, não achem que a necessidade de nós estarmos pregando o Evangelho, ela é uma coisa simplória. Não. É espírito extremamente sofredor. É espírito que traz consigo uma bagagem de muita dor, de muita coisa errada que fez no passado e está hoje aqui para se recuperar. E de tanto falar que é bom ser bom, de tanto falar o Evangelho, a gente vai se convencendo. Vai se convencendo que é bom. E é por isso que eu sempre brinco e digo, fale de Jesus, mesmo que seja para as paredes, para um elefante, seja lá para quem for. Porque você vai falando, daqui a pouco você vai se convencendo dessa história. E é nesse amor que a gente vai vendo o plano de Deus trabalhar para nós. Aqui eu vejo alguém no plano espiritual trabalhando para nós. Porque nós temos
todo um estudo, toda uma programação para vir ao planeta. Nenhum de vocês nessa sala está aqui sem uma programação. Nós temos uma programação da qual nós todos recebemos através do que nós assim o acertamos para vir para cá. E aqui nós viemos para nos melhorar, nos aperfeiçoar e crescer. Esse crescimento parte do princípio que cada um de nós vai nos esforçar, se esforçando para fazer cada dia melhor a sua vida. E é nesse fazer melhor, é não tendo preguiça, é não deixando para depois, é não achando que o horário da reunião na casa espírita é no horário da novela. Eu não posso ir para a casa espírita, porque é o horário da novela. Uma senhora chegou e disse uma vez isso na casa espírita. Eu não posso ir, o senhor não tem como mudar o horário da casa espírita, porque atrapalha a novela. Né? Outro diz, não, por causa do jornal que é nesse horário. Então, a gente tem que saber que é sacrifício. Para vocês todos estarem hoje aqui, existe todo um trabalho feito anteriormente por vocês, de preparação, de organização. Ninguém veio para cá sem se preparar para se organizar. Então, é esse desejo interno que cada um de nós tem de dizer, eu quero ser melhor que ontem. E que quando alguém me perguntar por que é que eu não fui Jesus Cristo, eu vou dizer porque eu não nasci para ser Jesus. E quando alguém chegar a dizer, por que então você não é Elias? É porque eu não nasci para ser Elias, eu nasci para ser eu. Mas eu tenho que fazer a minha tarefa na sua totalidade, em totem, pelo que eu estou aqui, pelo que estou fazendo, pelo que eu vim fazer e pelo que eu vou realizar. Nós estamos ao lado de alguém, e esse alguém que nós estamos ao lado dele, devemos trabalhar essa situação, ser honesto, ser íntegro, cabe parte da nossa responsabilidade. Estudar o Evangelho, buscar a melhora, buscar o entendimento, buscar a compreensão do que é que Cristo quer para nós. Mas eu não sei, vocês podem dizer, eu não sei exatamente a minha tarefa hoje aqui, nessa cidade. Eu não sei o que é a minha tarefa dentro da minha própria casa. E eu diria para você, você sabe sim, todos nós sabemos das nossas responsabilidades. No entanto, cada um de nós procura esquecer das responsabilidades que tem, porque parece que fica mais fácil. Algumas pessoas procuram o vício, outros procuram situações mais delituosas, de aventuras. E nesse momento a gente se pergunta, por que então, se Deus sabe tudo, por que é que Deus nesse momento não faz tudo por nós? Porque nesse momento ele tiraria o direito de cada um de nós de desenvolver a tarefa do bem. É necessário que eu trabalhe cada vez mais esse amor, esse carinho, essa dedicação. Certo momento, um rabino chamado Zussuya, um homem que trabalhou sua vida inteira para fazer o bem, só vivia para ajudar as pessoas. O pouco dinheiro que recebia, comprava de mantimentos e distribuía nas comunidades pobres. Mas certo momento, Zussuya, que administrava uma pequena escola de pensadores, havia caído enfermo e estava em um hospital público. E quando os seus discípulos, em número de 20 aproximadamente, adentram a enfermaria fédica, extremamente diferente do que eles imaginavam, e disseram ao rabino, Rabino, isso não é possível. E Rabino Zussuya olhou para todos, riu e disse, eu só estou tendo o que eu mereço, meus filhos. Mas como? O Senhor doou tudo o que possuía em sua vida. O Senhor ajudou os pobres. O Senhor ajudou a nós a ser pessoas de pensamento positivo, de honestidade, de integridade. E agora está renegado aqui a quase 20 pessoas
como tais, nós temos um grupo de 20 aqui e tem quase 20 pessoas nessa enfermaria. Um médico passa aqui uma vez por dia e só olha o Senhor. Esse Deus que o Senhor pregou para nós é um Deus maligno. Esse Deus que o Senhor pregou para nós durante todo esse tempo é um Deus do mal. Josué olhou para ele e disse: não chamem Deus do mal, porque Deus não é mal. Nós só temos o que merecemos. Cada um de nós, nesse instante, tem o que merece. E eu agradeço porque Deus me dá o direito de estar hoje aqui, porque eu poderia estar no meio da rua, morrendo, viciado em uma droga qualquer, e lá mesmo perdendo a minha vida. Hoje eu estou entre pessoas iguais a mim, sofredoras, e que estão aqui sofrendo. Mas eu estou muito angustiado, dizia ele, porque eu não me preocupo com Deus, porque eu sei que Deus que tudo faz, faz certo. E hoje eu tenho certeza de que eu só tenho o que estou merecendo. Mas a minha preocupação é maior, dizia ele. E chorava, e os espíritos: por que chora, mestre? Porque ao chegar no plano espiritual, eu terei um problema. Quando me perguntarem se eu fui outra pessoa, eu vou dizer que não. Mas quando perguntarem: por que você não foi o Rabino Josué? Eu vou ter preocupação. Eu vou ter uma preocupação porque eu realmente não sei se eu fui o suficientemente bom para hoje. Como vocês estão aqui achando que eu mereço alguma coisa melhor, e nesse instante eu estou merecendo isso que recebo, e na minha forma de pensar, eu poderia estar muito pior que isso. E os discípulos todos ficaram preocupados e disseram: se o Senhor, que é um homem que viveu a vida inteira para o bem, doou tudo que possuía, sua saúde, sua energia, o recurso que ganhou, e o Senhor ainda se sente em uma situação desconfortável, como nós ficamos nessa história? E ele olhou para os discípulos e disse: trabalhem incansavelmente pelo bem, façam das suas energias tudo o que puderem, doem-se. Se você tiver um trabalho, uma oportunidade, ao nascer do dia, agradeça pelo sol que ilumina, pela oportunidade de você abrir os olhos, pela oportunidade de ter um filho, ter uma filha, ter uma casa, ter uma água para tomar, ter um alimento para comer. Agradeça por tudo. Viva esse amor intensamente. E quanto mais você viver intensamente esse amor, mais você estará agradecendo a Deus. E as pessoas que estão no plano espiritual estão trabalhando, como essa jovem, e aqui um grupo que nesse momento se prepara a organizar como vai ser, olhando o que cada um de nós está fazendo. Ah, mas Deus tudo sabe, tudo entende, tudo vê. Com certeza que sim. Mas Deus não precisa se preocupar, porque nós temos uma coisa chamada consciência. A nossa consciência é o remédio para tudo que temos. Se você faz alguma coisa errada, consequentemente, você mesmo se autopune, você se condena. Quando a gente estava vindo para cá, eu dizia: como é triste alguém que faz o mal, e o mal tem pernas muito curtas, em um momento é descoberto. E logo que é descoberto, aquela pessoa é alertado por todos de que ele não é uma boa pessoa. Quando você é alertado de que moralmente você não é do bem e que vai tentar recompor sua vida de outra forma, você pode até tentar, mas você não consegue mais nessa encarnação dar uma volta por cima de uma história errada que você fez. Os espíritos comentam sempre conosco a necessidade que nós temos de trabalhar essa realidade no nosso dia a dia. Se a gente verifica, se nós somos um governante, se somos um dirigente, se somos alguém que pode ajudar mais 2 ou 3 pessoas, se nós somos o síndico do nosso condomínio, se nós somos o síndico da nossa casa, nós estamos administrando alguma coisa. E é nessa função
que temos que ser o melhor possível. Que nós possamos ser, não pessoas simples, mas alguém que faz. Alguém que quando você chega perto, reconhece o amor, reconhece a ternura, reconhece a certeza de que com você ele pode contar. Nós identificamos às vezes quando alguém chega e chega perto da gente e a gente tem vontade de abraçar aquela pessoa. Eu, ao chegar aqui, fiquei encabulado, me sentei aqui, mas abracei muita gente e beijei todo mundo. Parecia que eu estava entre pessoas que conviveram comigo durante anos e anos. E eu, envergonhado, fiquei sentado aqui, eu dizendo, meu Deus, rapaz. E eu dizia, essas pessoas são maravilhosas. Convivemos juntos. E eu dizia, aonde? Em que lugar? Quem sabe à noite todos nós estamos trabalhando juntos por um ideal, que é o ideal do amor. O quanto é importante nós doarmos a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de reconhecer que a outra pessoa que está do lado precisa de um abraço. E nesse abraço eu passo o meu amor para ele, eu passo a minha ternura, eu passo o meu conhecimento. Eu estou dizendo a ele que amo. Através do abraço, a gente diz para o outro o quanto nós gostamos daquela pessoa, o quanto ele ou ela é importante para mim. Às vezes nós ficamos encabulados, porque esse mundo que a gente está é muito perverso. E nós nos envolvemos nessa teia de aranha, e lá somos enlaçados por aquelas teias, a achar que esses conceitos e esses preconceitos são extremamente terríveis. Eu ainda vou a alguns lugares onde somos apedrejados. Eu já fui apedrejado 3 vezes ao sair de uma casa espírita. Xingado, isso normalmente. Telefonemas afrontados, já não sei nem a conta. E nem por isso vou desistir de ser espírita. Eu ando com o evangelho no braço, mas eu ando com o retrato de Kardec para mostrar que eu sou kardecista, que eu frequento uma casa espírita, que eu trabalho para Jesus e que esse amor eu não vou desistir tão cedo, e nem momento algum. Essa doutrina é consoladora, essa doutrina ensina, essa doutrina mostra a nós o valor que nós temos. E nós passamos um passe a mais quando começamos a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, começamos a estudar o livro da codificação, onde mostra que o amor é mais importante que tudo. E nesse amor, cada um de nós vai fazendo a sua parte. Não precisa nós sairmos daquela porta e achar que estamos todos realizados. Nada disso. Um grupo no plano espiritual está olhando por nós, nos assiste, nos acolhe e nos ama. E quando nós fazemos alguma coisa errada, o grupo se afasta. O grupo é vencedor e acredita em você como vencedor no instante em que você faz a coisa certa. Mas se você nesse momento não faz o certo, não faz o bem, o que acontece? Esse grupo fica quieto, parado, esperando o teu comando. Assim nós temos as pessoas que nos amam. Nós todos hoje estamos encarnados aqui nesse planeta, aqui na cidade de Coromandel, com um objetivo. O objetivo de amar. Jesus intercede pessoalmente por cada um dos senhores e das senhoras que estão aqui. Não achem vocês que são desassistidos. Existe um grupo vibrando por vocês, individualmente. Cada um citado pelo nome, como Jesus cita cada um pelo nome. E que em momento algum ele desiste de nós. Por pior que nós possamos ser, por pior mala que nós arrastemos, nós temos alguma coisa de essência positiva. Nem que nós sejamos um vagalume que ilumina aqui, vai iluminar daqui a pouco lá na frente, uma luz tão michuruca, tão pequena, mas que ilumina.
que daqui a pouco chega outro vagalume, já são 2. Daqui a pouco são 3, 5, 8, 10. 1 milhão de vagalumes começa a ser uma grande luz. E aí a gente começa a trabalhar para iluminar, não só nós que estamos iluminados, mas alguém que ainda está nas trevas e precisa de ser iluminado. É nesse amor, é nessa compreensão que a gente vai passando cada vez mais. Nós estamos passando por um período de transição, um período de mudanças, onde hoje estão nascendo seres mais evoluídos do que nós, pessoas mais preparadas. E essas pessoas estão vindo no intuito de que possam elas assumirem a responsabilidade de um mundo mais justo e mais fraterno. É verdade que nós estamos nessa transição e que nós vamos ter que separar, como disse o livro Gênesis, separar um grupo de outro grupo. Por conta de quê, então, se existe misericórdia de Deus? Então você está dizendo que Deus é injusto, como disseram os discípulos a Zusuia? Eu não estou dizendo que Deus é injusto. Eu estou dizendo que se nós pegarmos um grupo de pessoas ruins e misturarmos com um grupo de pessoas boas, essas pessoas boas vão sofrer por conta dessas pessoas ruins. Eu trabalho numa comunidade em Fortaleza há 27 anos. É dentro de uma favela considerada a favela mais violenta da cidade de Fortaleza. Chama-se Janguruçu. É terrível. Cada área em Fortaleza é dividida por facção. Cada facção manda naquele espaço. Da rua tal, a rua tal é a facção tal que manda. Nessa rua para cá é outra facção. Antes de vir aqui para Minas, um garoto de 6, 7 anos que estuda na nossa instituição, na Fundação André Luiz. Nós temos 1.300 crianças que trabalham e estudam conosco. Uma criança foi jogar bola, atravessou a rua do Janguruçu e foi atravessar em um outro bairro vizinho. Não posso dizer o nome porque eu posso me complicar quando chegar lá. E aí o que aconteceu? No dia seguinte, vieram 3 rapazes de lá armados, buscaram a casa do garoto que tinha ido jogar lá e mataram. Porque atravessou a rua para jogar bola. E não foi 2 ou 3 ou 4, 5 quarteirões lá dentro. Foi no outro lado da rua. Para vocês terem uma ideia como é. Foi agora alardado que Fortaleza teve uma chacina, né? 14 pessoas foram assassinadas e mais outras 9 ficaram hospitalizadas, cada uma também sofreu com tiro. Mas isso foi um alarde que foi falho, porque existe isso constantemente nas nossas comunidades em Fortaleza. 3, 4, 5 são assassinados semanalmente. E não se noticia isso. Nem se fala, nem se toma nenhuma atitude para melhorar. A polícia não entra na comunidade onde eu trabalho. E eu trabalho lá há 27 anos. Quando eu chego, tenho que parar e pedir permissão a meus ex-alunos que vão entrar na comunidade. Mas eu vou. Por quê? Porque é meu trabalho. Eu preciso me melhorar. E eu estou lá desde o começo. E eles respeitam. E vão respeitando todas as pessoas que trabalham como voluntários. Nós precisamos modificar a forma de pensar através da vinda de vocês para uma casa espírita. Levando uma mensagem para que o mundo possa se modificar. Que nós não precisamos ter só raiva, ódio e rancor. E essas pessoas que estão lá brigando por uma facção, brigando por um lado, brigando pelo outro, e nós estamos lá sendo subjugados a essas pessoas, qual a graça que tem? Precisamos das orações de todos nós. Quando você estiver em casa muito bem, obrigado, pare e faça um evangelho. Não só por nós no Ceará, mas pelo pessoal do Rio, pelo pessoal de São Paulo, por qualquer lugar ou até por você mesmo. Quanto você estiver melhor, melhor vai ser a humanidade. Nós todos temos que trabalhar para uma humanidade mais justa, mais fraterna. E é nessa continuidade de trabalho que nós vamos conseguindo um mundo melhor.
passo a passo, nós vamos evoluindo. E o plano de Deus está modificando essa forma de pensar, mandando espíritos mais preparados para essa nova jornada. E digo mais, o mal não compensa. Eu não conheço nenhum membro de falanges, chefe de falange, que tenha sobrevivido a mais de 30 anos. Lá na comunidade, crianças que estudaram conosco, hoje são chefes de gangues, e que com pouco tempo desencarnam. Que glória tem isso? Um momento, 2 meses, 6 meses, 1 ano, 2 anos de glória, de garra, continuando morando no mesmo sovaco, no mesmo buraco, na mesma loca, no mesmo esgoto. Eu não sei se isso é uma coisa boa. Eu só sei que nós temos que modificar isso. E só podemos modificar a partir da nossa melhora interna. De que quando vemos alguém estendido na rua, que não passemos de lado a achar que aquilo é apenas uma pessoa embriagada. Alguém está deitado no chão é porque precisa. Se alguém pede a você uma esmola, se ele tem a decência de te pedir, o cuidado de te pedir, é porque tu foi escolhido. Se alguém chega a você e te pede um favor, analisa com calma. Ainda digo mais, quando nós temos um irmão ou uma irmã, um tio, uma tia, e que tem mais dificuldades do que nós, qual o sentido nosso de querer que ele nos peça um favor? O mérito está em você fazer o favor antes dele te pedir. Aí sim é analisado com outros olhos. Esse grupo, quando está vitorioso aqui, está dizendo: nós acreditamos no trabalho dos espíritas, porque nós saímos do papel e passamos a trabalhar nas comunidades mais carentes. Nós passamos a trabalhar dentro de nós mesmos, através da nossa reforma íntima, da busca de um mundo melhor, da compreensão, do entendimento. E vamos encontrar essas crianças que estão começando a nascer, e que vão nascer através dessas jovens bonitas que estão aqui, desses jovens que vão se casar e vão transformar essa humanidade nova, trazendo luz para todos nós, trazendo uma transformação, porque esse grupo que é do mal vai se afastar automaticamente e vai viver um grupo agora coeso, tranquilo, sereno. E eu até às vezes brinco quando eu digo, mas todo mundo sendo do bem, como é que vai ser? Alguém diz, estou com sede, aí vem 15 pessoas para trazer água para ela. Vai ser um negócio mais ou menos assim. Você não pode pensar que já está todo mundo, né, querendo ajudar você. É nesse sentido que a gente tem que trabalhar. Trabalhar no sentido de que vamos amar, seja lá quem for. Seja o mendigo que está na rua, seja aquela pessoa que está desviada pelo sexo, seja aquele marginal que está desviado através de um distúrbio moral, seja como for que se pronuncie essa situação, nós vamos encontrar uma outra situação diferente. Pessoas em outros lugares têm outros problemas também. Eu achei que quando, há 15 anos, eu viajo aos Estados Unidos para falar lá com as pessoas. E quando estava lá perguntando quais as dificuldades que tinham, se ajudavam comunidades, como era, e pude ver que existiam outras dificuldades apenas com outros nomes. Quando as pessoas passam a não mais ver aquela dificuldade financeira, porque o governo, se você não trabalha, o governo lhe dá um recurso e você pode usar esse recurso como quiser, até mesmo para comprar droga. Nesse momento, a pessoa, não tendo mais um sentido à vida, ele entra no distúrbio pessoal, fica melancólico, entra na depressão. E aí, passamos para onde? Passamos por uma problemática de autodestruição. E eu pude conversar algumas vezes com algumas pessoas, em alguns grupos de autoajuda, tanto em Sheraton, que são crianças que são abusadas sexualmente pelos pais,
tanto garotos como garotas, e também em questão de idosos. E em outro momento eu fui olhar viciados em drogas mais pesadas. E pude ver que a razão daquelas pessoas estarem ali eram única e exclusivamente porque não tinha um pai e uma mãe que pudessem acolher como nós temos. E eu pude entender a necessidade dessas pessoas, de que encontrar um braço amigo, encontrar um ombro, encontrar um ouvido emprestado para falar de seus lamentos, falar das suas angústias. E quando elas falavam, após terminar, elas se abraçavam e diziam: obrigado porque você me ouviu. Mas vamos também encontrar pessoas que estão extremamente enraizadas em pensamentos negativos. Algumas vezes eu, quando bem mais novo, frequentava grupos de jovens em Fortaleza e visitava a penitenciária Paulo Salazar de lá. E em determinado momento encontrei com um senhor chamado Senhor Mainha. Ele é considerado até hoje como o maior pistoleiro já conhecido em todo o universo. Até esse momento ele havia sido registrado para ele 623 assassinatos. E eu perguntei: senhor Mainha, o senhor se arrepende? Ele dizia: não, senhor Baquite, eu não me arrependo de ter matado nenhuma dessas pessoas. Eu disse: mas o senhor foi encomendado todas elas? Ele disse: foi encomendado. A pessoa me dava o retrato e dizia: essa é uma pessoa assim, assim, assim. O senhor não procurava saber se era? Não, eu confiava naquela pessoa que me dizia que ele era uma má pessoa, que era isso. E eu dizia: aí hoje, o senhor está arrependido de estar preso aqui e nesse momento, como o senhor faz? Ele disse: meu filho, se me soltarem, vão soltar um lobo para novamente continuar matando os pobrezinhos dos coelhos. Não haverá chance comigo. Por mais que você me pregue o evangelho, todas as vezes que você vem, ou esse seu grupo que vem falar com a gente, não adianta. Cada vez mais eu sinto mais vontade quando vocês terminam de cantar essas músicas. Eu digo: é agora que eu quero mais. E eu me perguntava: Senhor, o que se passa com esse jovem? E muitos outros assassinos profissionais, que por mais que a gente tentasse conversar, sequer ele modificava seu semblante ou qualquer outra coisa. Esse Mainha era um homem sereno, calmo. Você jamais podia imaginar uma pessoa daquela. Conversava pautado, paciente, educadíssimo, nos tratava sempre com muito zelo, com muito carinho. Às vezes ele fazia algumas coisas com palito de fósforo e dava de presente para a gente, porque a gente levava alguma comida, alguma coisa. E eu pude ver que existem situações que espíritos que foram colocados entre nós não tem como ficar aqui. Ele mesmo dizia: se eu sair, eu vou continuar matando gente. E só vou aumentar o meu recorde mundial. Ele se gabava do recorde que tinha. Ele dizia: só conhecido tem 623. Mas o senhor não quer saber quanto mais tem por trás disso. Eu digo: nem comente, que eu não tenho necessidade de ouvir. E assim a gente vai se perguntando. Essa separação do novo grupo, como disse, essa nova vinda dessa nova era, essa nova geração, vai ser essa separação entre um grupo que está bem e um grupo que não está bem. Mas esse grupo que não está bem, em parte depende de nós. Nós podemos ajudar as pessoas. Vamos deixar a inércia. E eu quero parabenizar vocês pela determinação, pelo compromisso de estarem na casa espírita, pela união que tem todas as casas espíritas aqui na cidade, por essa dedicação à causa nobre do bem. Fiquem certos de que as pessoas vão reclamar de vocês, vão chamar vocês de bruxo, vão chamar vocês de isso e daquilo. É porque tem ciúme. Quando alguém tem ciúme de alguém que é bom, ele quer diminuir para que o outro fique na lama como ele está. Então se sinta grande nesse momento quando alguém te chamar de feio. Você é um horroroso. Coitada, ele não tem óculos, por isso não pode enxergar. Ajuda, Senhor, porque ela possa ir no oculista e colocar um óculos de grau bem forte para poder olhar, porque ela não está vendo. E aí a gente tem que começar
a ter compaixão dessas pessoas. E poder, olha, eu sei que ser espírita é gente ruim, eu sei que espírita fala com o demônio, eu sei que espírita, entendeu? É isso, eu sei. Agora, me ajuda a fazer uma pizzazinha ali, que eu sei que tu mexe bacana na cozinha, vamos nos ajudar ali. Mas eu não, é só hoje, tu não vai mais não. Aí quando ele for lá dentro, aquele grupo, aquela energia contagiante, vai tirar toda aquela carapaça, todo aquele escudo que ele usava, que era um escudo de quê? Frágil. Um escudo que se dissolve só em receber palavras carinhosas, palavras amorosas. É tão fantástico quando a gente chega na casa espírita e alguém acolhe a gente. Como você vai? Tudo bem? Tudo em paz? Como você fez? O que você fez? Como está? Cadê fulano? Por que fulano não veio? Lá no grupo, nós temos um grupo de mais ou menos 220 idosos hoje. E eu conheço todos pelo nome. Também 27 anos, né? Se não conhecesse, era melhor pedir minhas contas, né? E quando algum não vem naquela semana, e quando a semana chega, eu digo, foi que houve? Ô tio, é porque eu trouxe o atestado. Eu digo, não, guarde o atestado. Eu só queria saber por que foi que você não veio. Porque eu queria receber esse abraço que eu não recebi. Aí, pois então, aí me mela todo de batom, chegam aqueles batom fortes, né? Às vezes azul, amarelo, né? Verde, não sei se vocês já viram. Roxo. Aí mela a blusa da gente toda, mela o rosto todo. Aí eu agradeço, porque é o carinho que ela me dá. E eu estava precisando daquele abraço. E nós somos abraçados e naquele momento há uma ternura. É importante que a gente possa referendar as pessoas, tratar as pessoas pelo nome, identificando, é o coisinha, que é fulano. A pessoa tem nome, a pessoa tem referência, e é nessa nova geração que vai vir, que todos vão começar a olhar um para o outro e já vai começar a sentir o amor. Que nós possamos olhar para as pessoas e começar a entender o que elas querem dizer para nós, sem precisar estar falando. Como se a gente chegasse aqui, ficasse todo mundo quieto, eu ficasse aqui parado e vocês pudessem só sentir o pensamento positivo que eu estivesse emanando para vocês. Esse vai ser a nova geração que vai ser assim. Pessoas que vão estar com um amor tão cheio, tão completo. E outro dia uma moça perguntou para mim, mas esse amor tão completo, tão cheio, como é que é? É uma conexão com o divino ao ponto de já não ter mais nem opção? Eu digo, é. E ela disse, então não tem livre-arbítrio? Que graça tem isso? Eu digo, aí é que tá. O livre-arbítrio entrou na história de seguinte natureza. Quando eu amo integralmente alguém, e esse alguém me ama integralmente, eu não desejarei mal nenhum a essa pessoa. Eu não pensarei nenhum pensamento leviano. Eu não pensarei algo destruidor dessa pessoa. Nada de nenhuma outra pessoa poderá vir a mim e eu modificar o meu pensamento quanto àquele ser que eu amo. Porque se eu amo, eu amo. Se eu amo hoje, amanhã e eternamente. Porque Deus é amor. Está lá no capítulo 10 de João, quando ele diz que Deus é amor, é a essência divina. Então, se eu amo, eu me entrego ao outro e nesse instante eu faço com que o outro se sinta amado integralmente com a minha pessoa. E eu passo a estar ao lado dele de forma integral. Não é preciso, às vezes, os casais, né, estarem se abraçando todo o tempo. Basta que um homem esteja ao lado de uma mulher, ou a mulher ao lado de um homem, e simplesmente possa sentir, entotem o seu amor. Certo momento eu tinha um dia de folga lá nos Estados Unidos, e fui visitar uma cidade turística, chamada Santo Agostinho. E quando eu, passeando numa cidade é tranquila, muito tranquila, e se caminha pela rua. A maior parte dos Estados Unidos se caminha pela rua, só carro. E nesse momento, caminhando, eu vejo um casal. Deviam ter mais de 90 anos. E ela numa cadeira de roda, e ele
pegou um sorvete, era em frente à sorveteria. Eu, como vocês, também sou fuxiqueiro, né? Todos nós temos um pouco de fuxico. Quem não fuxica, feliz não é, tá certo? Mas fuxico sadio, não fuxico de falar mal dos outros. E eu fui, vou tomar um sorvete para ver o que estava acontecendo com aquele casal. No meu inglês sofrido, né? Procurei ficar ali para ver o que acontecia. Ele chegou, pegou o sorvete e estava dando o sorvete na boca da senhora, ali, com as colheres, e ela rindo. E aquele lá ele parava, fazia um selinho nela e voltava. Eu disse, Senhor, que lindo, né? O casal ali, e eu fiquei observando aquele negócio. Me sentei de lado, ali com o meu sorvete, para também acompanhar aquela cena. Ele terminou o sorvete, aí foi lá comprar um sorvete para ele, e começaram a fazer juras de amor um ao lado do outro. E eu estava assim um pouco distante, procurando ouvir o que podia e o que não podia, né? E via situações de que eu dizia, Deus permite que chegue a 90 anos de idade um casal desse, por que é que não chega a outros casais? Por quê? Será que só esse casal tem direito? Será que só esse casal é bonitão? Será que só esse casal sabe viver esse amor? Com 90 anos, ela cega, paraplégica, e ele cuidando dela com um amor, que eu acho que nenhum de nós teria esse com o início de um namoro. E eu pude dizer, meu Deus, tu é perfeito, Pai. Eu dizia, falta amor. E é por isso que eu estou pedindo a vocês nessa fala de hoje, dizendo, vamos amar. Vamos amar até doer. Quando tiver aquela dor que você está sentindo uma dor tão intensa, que sente até uma dor na barriga, vocês já viram? Aquele negócio que você está amando tanto que sente uma dor na barriga que fica desesperado. O que foi? Eu estou amando. Já viram isso? Eu já vi muito isso com os grupos de adolescentes, quando eles vêm falar comigo. Ai, tio, e começa a chorar. Eu estou amando. Eu acho lindo. Assim digo para vocês, essa nova geração que vem está vindo para ficar. E que nós pudéssemos acolhê-los com a ternura de que nós sabemos fazer. Cada um dos senhores e das senhoras aqui presentes, das jovens aqui também presentes, tem uma centelha divina dentro. Pode ser mais amorosa, pode ser mais delicado, pode dar um bom dia, pode dar uma boa tarde. Como está? Tudo bem? Cumprimentar as pessoas é importantíssimo. Falar de Jesus é maravilhoso. E fazer com que o outro entenda o que você já está entendendo e está passando para ele, isso é espetacular. Você imagina se todo mundo compreende Jesus como você compreende. Nós tínhamos que fazer, né, em cada esquina, uma casa espírita. Porque todo mundo tinha que congregar nesses amores. E não adiantaria ser uma casa espírita muito grande, porque o amor iria ser assim, muito solto. A gente teria que ter cada quarteirão uma casa espírita. Onde todo mundo congregava, aquele quarteirão congregava, amava, e esse grupo vinha para esse grupo ia para lá, e todo mundo se irmanando no amor só. É esse o trabalho que nós temos que fazer. Esse povo maravilhoso de Minas, que recebe privilégios, que vocês ainda não sabem exatamente quais são eles, como a água, né? Como a terra fértil, né? Como a saúde melhor, né? Como tudo que Deus escolhe aos seus eleitos, esse direito que vocês têm, ajudem os outros que precisam mais, que têm mais necessidade, que sofremos ainda, com gangues tomando conta da gente, né? Com o sol fervendo dia e noite, com falta de emprego, com falta de legumes. Vai legumes daqui para lá. Não é isso? Vai legumes daqui para lá. Vai tudo, vai daqui para lá. Vai até carinho, vai paz, vai ternura. E eu vim para cá para receber de vocês esse carinho de vocês me aguentarem até aqui agora, né? Que para mim é motivo de muita alegria. Por fim, digo a vocês, existe paz em quem busca paz.
Existe luz naquele que busca a luz. O encontro e o reencontro de todos nós, juntos aqui, não é de graça. Ninguém está hoje aqui nessa cidade por acaso. Nós temos um objetivo muito grande. Esse objetivo de transformar o mundo que Jesus quer, o mundo que Jesus deseja e o mundo que vai acontecer. Por isso, inicie por você mesmo, começando hoje ou amanhã. Comece a se respeitar, comece a entender que a nova geração está chegando e que vai ser substituído, todos nós. Porque uma certeza nós temos, todos vamos ter que morrer um dia, tá certo? Todo mundo acredita nisso, né? É uma verdade. E que a gente possa entender essa morte como um privilégio. Vamos passar desse local para outro local e lá vamos continuar todo mundo junto, fazendo pizza, né? Mexendo com gado, mexendo com agricultura, fazendo com que esse mesmo amor que está aqui seja também lá em cima. Porque a transformação do amor, ela só existe se nós começarmos. Porque quando a gente começa, a gente chega no fim. Ninguém chega no fim sem começar. Eu não posso começar uma casa pelo telhado. Não existe isso. Ninguém é mágico, né? Então, é preciso que eu inicie através de um V0. E essa velocidade inicial seja uma constante contínua, onde eu me modifique e passe a entender que lá na frente eu preciso acelerar um pouco mais e depois muito mais para que eu possa chegar no destino que eu preciso. Vamos orar. Gostaria que todos nós presentes, encarnados e desencarnados, mentalizássemos em algo que estamos precisando. Deus sabe exatamente o que você está, mas é preciso que você lembre as suas prioridades. Divino Mestre, Senhor do Universo, Tu coordena todas as coisas. Nenhuma folha cai sem a Tua permissão. Sem uma gota de água se desloca de um lugar para o outro sem a Tua autorização. Nenhum de nós aqui dessa sala, Senhor, pode ser amoroso se Tu não intervir para que nós possamos ter a Tua luz e o Teu amor. Contigo, Senhor, tudo é possível. Sem Teu amor, Senhor, nada acontece. Nos deixa, Senhor, ter o pensamento das rosas, que exalam seu perfume e sua beleza para todos que passam e lhe olham. Nos deixa, Senhor, ser energia positiva, nos ajudando em cada instante de nossas vidas. Acompanhe as nossas famílias na transformação do dia a dia. Cuida dos nossos filhos, cuida da esposa, do esposo. Cuida de todas as nossas famílias, para que possamos juntos continuar trabalhando na seara divina. Fortalece a doutrina consoladora, essa doutrina espírita, que nos esclarece sobre o amor, que nos mostra que através da caridade tudo é possível. Fortalece, o amado, os nossos pensamentos. E se em algum momento nos desviarmos na moralidade, coloca em nossa mente um outro pensamento para que possamos desviar a energia ruim e acolher somente a Tua, Senhor, que é positiva e boa. Abençoa, Senhor, todos os dirigentes da Casa Espírita,
Abençoa todas as pessoas que aqui presentes estão, a todos os nossos familiares que aqui também não puderam estar. Abençoa, Senhor, a toda essa cidade maravilhosa. Abençoa, Senhor, a todas as pessoas que precisam, inclusive os drogados, os viciados, os ladrões, os assassinos, para que possam se modificar e se transformar em pessoas mais dignas e honestas.